Olá a todos! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam todos bem, que a vida de vocês estejam bem também, os negócios, né? E para ficar melhor, eu sou o Isaac, sou um formando, né, do curso de licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. E hoje eu vou estar aqui com vocês, né, ministrando uma pequena aula sobre ácido e base. Ah, professor, mas e aí, ácido e base? O que é isso? Então, eu convido vocês agora, né, para vir, né, nesta viagem, nesta aula que eu vou ministrar para vocês. Nós vamos falar sobre tipos de ácido, base, o que que é um ácido, o que que é uma base. E eu espero que vocês gostem dessa aula e que vocês aproveitem muito. E qualquer coisa, nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Ácido e base, né, tem conceitos, né, e eles estão ligados a três teorias, ou seja, tem três teorias diferentes sobre ácido e base, que foi, né, conceituadas por Arrhenius, por Briostedt e Lauries, acredito eu que se fala assim, e por Lewis. Ou seja, esses três, esses três, quatro esses quatro cientistas, né, eles conceituaram o que seria um ácido e uma base. E nós vamos aqui, né, para o, a primeira definição, o primeiro conceito, né, que fala que ácido é qualquer composto químico que, em uma solução aquosa, liberam íons de hidrogênio. Ou seja, o que significa, professor? Quando a gente, a solução aquosa, água, né? Pode ser algumas outras substâncias, mas vamos falar aqui água. Quando a gente joga um ácido em água, né? Ele ioniza e ele também, né? Libera aí o H+, que é o hidrogênio. Então, vamos lá. O que você, professor? Ioniza? Como assim? Então, quando eu jogo um ácido em água, ele está, né, ionizando. Ou seja, ácido em água, ele ioniza. Gente do céu, lembra isso, tá? Que vai ter uma diferencinha aí, um peguinha. Mas não caiam nessa. Mas saibam que sempre ácido em base, ele ioniza, né? Porque o ácido, ele é um elemento composto, né? Molecular, e ele tem ligações covalentes. Então, o que vai acontecer? Quando ocorre de ele ser assim, ele tem compartilhamento de elétrons. Se ele tem compartilhamento de elétrons, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que ele não tinha elétrons antes. Ah, então quando eu jogo essa substância na água, ele vai formar íons onde não existiu antes. Por isso ele vai ionizar. Vocês entenderam? O hidrogênio, né, o H+, é um cátion. Então, esse íon, ele não existia antes e ele foi formado agora. Por isso, ele ioniza. Beleza? E nós temos aqui, né, a base. Para Arrhenius, base ou alcali é uma substância que uma solução aquosa libera hidroxilas íon negativos. Lembra aqui que eu falei para vocês que aqui ioniza? Então, aqui vai dissociar. Vou falar para vocês mais lá para frente. Tudo bem? Então, vamos lá. Este aqui, né? Eu trouxe uma fotografia para vocês observarem, né? Quem foi Arrhenius? Aqui, na definição de Briostedt e Laurie, você tem que um ácido, né? Para eles, ácido era uma substância que dá um próton.
Assim como base, né, é qualquer substância que recebe um próton. Aí aqui vocês veem, né, Bronsted e Lauren. E nós temos a definição de Lewis, que fala que durante uma ligação química, né, ele defende que durante uma ligação química os ácidos são os que recebem pares eletrônicos. E, no entanto, base é uma ligação química, né? Ou seja, em uma ligação química, as bases são as que cedem pares eletrônicos, ou seja, o ácido para ele, né? Em relação quando tem uma ligação química, ela vai receber pares eletrônicos, enquanto a base elas vão ceder, ou seja, elas vão perder os pares eletrônicos. E aqui, né, uma fotinha do nosso grande cientista. Quando a gente fala sobre ácidos e base, nós temos algumas nomenclaturas, tá? E é muito importante saber que dentro dos ácidos, nós temos dois tipos, né, dois grupos aí, dois tipos, né, de ácido, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Então, vamos lá. Os hidrácidos, eles são conhecidos, né, por ter o quê? Isso mesmo, eles não possuem oxigênio. Então, os hidrácidos, eles não possuem oxigênio. Então, os oxiácidos, eles é o quê? Isso mesmo, possuem oxigênio. Mas nós vamos ver, né, ao andar da carruagem. Então, quando você tem hidrácido e oxiácido nas fórmulas, né, das substâncias, dos elementos formados, eles vão ter, né, nomenclatura, ou seja, ele vai ter nome. Igual você, Flávia, Marcelo, Luísa. Por exemplo, você é da família Rodrigues e tipo, sua mãe é da família Rodrigues e seu pai é da família Santos, né? Então vai ter lá Flávia Rodrigues dos Santos ou Flávia dos Santos Rodrigues. É tipo isso, tá, gente? Então vamos lá. Quando lembra que eu falei para vocês que o ácido ele libera, né, um H+, que é o hidrogênio? Aqui, ó, ácido mais o nome do elemento mais o sufixo hídrico. Vamos lá então. Ó, vocês vão aqui, a opção do ponteiro, ó, é assim, ó. Aqui tem um elemento. Nossa, olha, gente, eu desenho muito bem, mas vocês relevam aí, viu? Ó, aqui tem o nome do ácido. Ácido, aí o elemento hídrico, tá? Então, vou mostrar para vocês como é aqui na vida real. Viu, gente? Eita, como eu gosto desse negócio aqui. Vamos lá. Aqui. Então, ácido mais nome do elemento mais hídrico. Vocês captaram bem? Então, vamos lá para o exemplo. HCl, o que é Cl na tabela periódica? Gente do céu, não acredito que vocês não estão lembrando disso. É química. Misericórdia. Vamos lá. É isso mesmo que você falou aí. Vamos ver o que é? Será que é cloro? Será? Gente do céu. Vamos lá. Então, ó. Ácido clorídrico. Isso! Porque você tem aqui, ó. O ácido, né? Tá aqui, ó. O nome do elemento, cloro, no caso, e o hídrico. Então, você fez essa junção aqui, ficou ácido clorídrico. Parabéns para você que você falou que era ácido clorídrico. Vamos lá para o próximo? HI. O que é I na tabela periódica? Será que é Inácio? Não, gente. Não é Inácio. Então, é isso mesmo, Fernanda. Ácido iodídrico. E nós temos aqui o HF, né, que é aquele que a gente escova dente, às vezes, né, que a gente vai lá no dentista e ela aplica, que é uma coisa bem gostosinha, né, meio rosinha. O que é? Isso mesmo, flúor. Então vai ficar como? Ácido fluorídrico, isso mesmo. Gente, parabéns, vocês estão chique. Então, ó, vamos recapitular. Até agora que a gente aprendeu.
né? As bases, né? Elas têm as nomenclaturas, né? E os ácidos também. Os ácidos, né, eles têm dois grupos, que é os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, eles são, né, representados por por aquele grupo, né, que não possui oxigênio, ou seja, ele não tem oxigênio. Então, aí a gente vai, para nomear, né, os ácidos, né, nós vamos colocar o ácido, o nome do elemento e o sufixo hídrico. Sufixo, gente, é o que vem depois do elemento aqui, e vamos supor que só isso mesmo, o sufixo. O prefixo eu explico em outro momento. Mas é isso que vocês precisam saber aqui. Vamos mudar para o próximo, né? Agora nós vamos falar do oxiácido. Então, gente, o oxiácido, ele é representado pelo grupo que possui o quê? Isso mesmo, oxigênio. E aí, vai continuar lá ácido, mas o nome do elemento. Aí, vocês viram que muda? Aqui já é ico. Então, vamos lá olhar de novo. Aqui era hídrico, por quê? Sem oxigênio. Aqui já tem oxigênio. Então, aí eles nomearam lá, tal, né, nos estudos, em alguns acordos, né, em algumas teorias, falaram, não, tem que ser ico aqui. Então, quando são oxiácidos, terminam o sufixo ico. Então, vamos lá para o exemplo? HClO3, o que é isso? Eu já falei lá, cloro, né? Então vamos lá. Ácido clórico, isso mesmo. Se você respondeu, tá certinho. Temos aqui o H2SO4, né? O S é o quê? Isso mesmo, ácido sulfúrico. E esse aqui, gente, o Pzinho, o P, fósforo, né? Então, vai ser ácido fosfórico, isso mesmo. Então, vocês captaram isso direitinho, ó. Quando for hidrácidos, não tem oxigênio e o sufixo vai ser hídrico. Quando for oxiácido, eles vão ser, né, representados pelo grupo que tem oxigênio e vão ter o sufixo terminado em ico. Então, não tem erro, beleza? Então, vamos lá. Agora, temos aqui dentro do oxiácido algumas, como eu vou dizer para vocês, tem algumas peculiaridades, tá? Por exemplo, o que acontece se a fórmula perder um oxigênio? Aí, o sufixo vai terminar em oso. Por exemplo, nossa, professor, como assim? Tá vendo aqui, ó, HCl3? Se aqui é clórico, se perder um elétron aqui, ó, um oxigênio, o que vai acontecer aqui? Vai ficar HClO2, então vai ser ácido cloroso. E assim, né, por diante. Então vamos aqui, ó, um exemplo, vocês entenderam? Quando perde o oxigênio, não vai terminar em ico, mas sim em oso. HClO2, ácido cloroso. Aqui, ó, H3PO3. Na outra fórmula era H3PO4. Então, aqui é fósforo, lá era ácido fosfórico. Então, aqui vai ser ácido fosforoso, isso mesmo. Agora, nós temos outra peculiaridade. Se ele perder 2 oxigênio, como que vai fazer, professor? Vai colocar oso? Vai. Vai, mas tem uma diferença. Coloque-se o prefixo. Ó, sufixo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, você tem o elemento. Aí, aqui, antes do elemento, você tem o prefixo. E depois o sufixo. Por exemplo, hipo, aí aqui é o cloro. Hipocloroso. Vocês entenderam? Então, aqui vai ser o prefixo e aqui o sufixo, tá? Gente, vocês não reparam com minha letra não, viu? Fala sério. Então, ó, não tem erro,
Então vamos lá ver como é que vai ficar? Então vamos lá, por exemplo, HClO. Lembra que eu falei para vocês que é HClO3, clorídrico, aí 2, cloroso, e agora fica ácido hipocloroso. Aqui, ó, o prefixo e o sufixo. Então, vocês entenderam, é bem tranquilo, né? Quando perde os oxigênios. Então, se perde um oxigênio, vai terminar só em oso. Se perde 2 oxigênios, vai ter o prefixo e o sufixo. O prefixo hipo e o sufixo oso. Tá bom? E esse aqui, ó, H3PO2, o H3PO4 era ácido fosfórico. Aí depois perdeu um, aí ficou, né, H3PO3, ácido fosforoso. E agora fica ácido hipofosforoso. Isso, gente, vocês estão muito bem. E aí tem mais outra peculiaridade. Professor, mas esse daí foi premiado. Sim, foi. Mas vamos lá, vocês vão conseguir. Ó, assim como eles perdem, eles podem ganhar também um. Quando eles ganham, aí o prefixo vai ser per e o sufixo vai ser ico. Como assim, professor? Por exemplo, HClO3 ou HClO4. Então, vamos lá. Vocês sabem que o HClO3 é o ácido, o quê? Clorídrico. Se ele ganha um oxigênio aqui, ele vai ficar HClO4, então ele vai ser ácido perclórico. Isso mesmo. Agora eu tenho uma definição para vocês aqui, ó. Se um exercício fala assim, ó, eu tinha HClO2 e ele ganhou mais um oxigênio, então ele não vai ser per. Aí você vai ter que ver, poxa, ele era ácido cloroso, né, que era HClO2. Então, ele ganha um, vai ficar HClO3. Então, ele vai ser ácido clórico. Por quê? Porque ele ganhou um novamente que ele tinha perdido. Se fosse, por exemplo, HClO2, né? E perdesse, aí ia ficar igual eu falei para vocês lá. Mas se fosse só HClO e ganhasse 2, tipo, aí ficava aqui HClO2, aí ele faria o quê? Isso mesmo, ficaria ácido cloroso. Então, isso aqui é bem tranquilo, gente. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Quando ganha, né, por exemplo, HClO4, já tinha lá os três, né, que era HClO3, ácido clorídrico. Então, quando você ganha mais um aqui, ficou 4. Então, fica ácido perclórico. Não tem erro, tá bom? E agora nós vamos falar sobre as bases. As bases, né, no conceito de arrênios, sempre, né, a gente vai usar o arrênios como base, galerinha, tá? Espero que vocês estejam gostando da aula. A base, né, é todo o composto que libera OH-. Aí, vamos lá. Um elemento metal mais um elemento ametal. O OH, ele é ametal. Então, um elemento metal, né, são lá aquelas famílias lá que vocês vão encontrar, né? Tem os grupos lá, metal, não metal, ametal, metal. E vocês vão encontrar isso lá. Então, quando você forma as bases, geralmente vai ser por metal mais um elemento ametal aqui. Então, isso vai ter ligação iônica, né? Lembra que eu falei para vocês que eles iam, que dissocia? Então, mas antes eu vou explicar para vocês uma coisa bem bacana aqui para vocês, ó. Professor, como é que eu vou saber que isso é uma base, né? O que vai acontecer? Ele vai ter
é oxigênio. Então, ele vai ser composto assim, ó. Ele vai ser composto por 3 elementos, tá? Então, vai ser o quê? Aqui vai ser o elemento, aqui vai ser o oxigênio. E aí, aqui vai ser, né, o hidrogênio. Então, vai ser um hidrogênio, um átomo central e um oxigênio. Então, quando você vê o oxigênio aqui, você já vai lembrar, ah, tá, é uma base, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, a gente, né, pode dar nomes aí para eles e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui, ó. Para dar nome às bases, coloca-se a palavra hidróxido, mais o nome do metal. Nossa, professor, como assim? Eu vou explicar para vocês. Um exemplo, CaOH. Olha que oxigênio! Então vamos lá. Isso é cálcio, né? Então fica hidróxido de cálcio. É isso mesmo, quando tiver o oxigênio. Então, vocês entenderam? Vai colocar hidróxido mais o nome do metal. Ó, Al, né? Isso é o que? Alumínio? É alumínio, não é? Então vamos lá. Hidróxido de alumínio, isso mesmo. Gente, vocês estão muito espertos. Então vamos lá. E nós temos aqui o magnésio, né? Então vamos lá, hidróxido de magnésio. Vocês entenderam então? Viram como é que é facinho? Vocês vão colocar, sempre quando vocês virem, né, isso aqui assim, vocês vão colocar hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Então vamos lá. Agora que vocês já aprenderam isso, nós vamos para o pH, né? Algo que é muito importante para a nossa aula, porque assim, a gente caminhou aí, né? Estamos sabendo o que é base, o que é ácidos, e agora nós vamos, né, para um importante assunto, que é o pH. O pH, gente, é uma sigla utilizada, né, para a palavra potencial hidrogeniônico. Nossa, professor, como assim? Pois é um nome difícil, né? Mas vocês vão conseguir. Vamos lá. Essa sigla, né, pH, potencial hidrogênio quiônico, mas professor, o que é isso? O pH, gente, ele significa uma quantidade ou concentração de íons H+. Por isso o nome, né, se dá hidrogênio iônico. Por quê? Porque são íons de hidrogênio. Então, ele serve para medir a quantidade ou a concentração de íons H+. Aí você pergunta, mas para que serve o pH, gente? Meu Deus! Então, o pH ele serve para indicar, né, substâncias. Se ela olha que lindo, gente. Eita, ó. Se ela é ácida, neutra ou alcalina. Ou básica, ácido, neutro, básica. Lembra que a gente está falando sobre ácido e base? Então, é isso aí para que serve o pH? Para medir, né, a concentração de acidez, né, ou alcalinidade ou neutralidade de uma substância. E aqui você pode, né, encontrar o pH, né, ele varia as cores, que são essa aqui. Ele vai de 0 a 14, tá? Essa escala do pH, ela mede de 0 a 14, aonde do 0 até o 6 é ácido, o 7 é neutro, do 8 até o 14 é alcalino.
Eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Então aqui vocês conseguiram, né, entender. Então, vamos lá. A gente tem, né, alguns métodos para medir o pH, que nós utilizamos em escolas, em aulas práticas, né, em laboratórios, para quê? Para nós medirmos a acidez de um alimento, de uma substância, de um alimento que está estragado, entendeu? Ah, o alimento, por exemplo, o morango, ele é mais ácido estragado do que ele em conservação boa para consumo. Um vinho, ele é mais ácido do que um suco de uva. Talvez a gente tem que medir para saber. Então, eu trouxe aqui, ó, o pHmetro, né? Ele é desse jeito aqui e ele é bem preciso, tá? Mas quero dizer para vocês que nem toda escola ela tem um pHmetro, porque este é um material muito caro. Entendeu? Às vezes tem escolas rurais que não tem condição de comprar esses pHmetros. Então, nós temos uma solução mais eficaz e mais barata, que o papel tornassol, tá? Mas que também não é assim tão viável, né? Se você for ver para muita turma, mas é um modo, né, que a gente tem um método para medir, né, o pH dos alimentos, das substâncias, dos objetos aqui. E temos aqui a fenolftaleína, que é também muito utilizada, né, para você pegar e fazer essa medição aí da quantidade do pH. E temos também aqui um modo mais eficaz e que eu vou utilizar no meu projeto, que nós podemos utilizar nas salas de aulas, em locais que são menos desenvolvidos, em locais que têm baixa renda, em áreas rurais que não têm condições, né, os professores ou a escola de obter um pHmetro ou papéis tornassol. Então, o extrato de planta, tá? E que nós vamos utilizar o repolho para fazer o extrato do repolho. O repolho é muito rico em um pigmento chamado antocianina, assim como essas verduras e essas plantas aqui, elas têm um pigmento que é muito tranquilo, sabe, gente? Por exemplo, o repolho, ele contém um pigmento que chama antocianinas, né? E elas são capazes de alterar a estrutura quando ela é jogada em um meio ácido ou básico, né? E isso vai permitir que ela mude de coloração, entendeu? Estando naquele meu ácido básico, eu vou mostrar isso para vocês melhor lá no experimento, e é muito bacana, porque olha, hoje um repolho está R$ 5, você pode comprar um repolho para usar para a turma inteira, e é muito bacana, e é muito econômico, e todo mundo vai participar, e você vai conseguir um sucesso muito grande. Então, o motivo de eu usar o repolho é para dizer que com o extrato do repolho é mais barato e eu consigo dar uma aula de qualidade, eu também consigo proporcionar para vocês, alunos, uma prática muito bacana e muito gostosa, onde vocês vão conhecer coisas incríveis, tá bom? E aí, gente, ó, nós podemos medir o pH de água, vinagre, café, refrigerante, e também tem um pH muito chique, gente, que é o pH da terra, né? Eu queria dizer para vocês, não sei se vocês já ouviram falar sobre hortênsias. Essas hortênsias, gente, vocês já viram? Tem umas azuis, né? Tem umas rosas, brancas. Geralmente você vê azul ou rosa ou branca, né? Você não vê tipo vermelha, roxinha às vezes, né? Alguém vê. Mas eu trouxe uma curiosidade para vocês. A cor da hortênsia, ela tá ligada diretamente com o solo. Nossa, professor, sério? Sério, gente. Quanto mais ácido, por exemplo, aqui, ó, o pH 7, aqui, ó, ele, né, rosa, vermelho, aqui, ó. Aí, ó, pH 5, né, ó, já fica azul. Aí vocês vão ver nas cores.
Então, quanto mais ácido, neutro, então é interessante, né? A hortênsia também é um indicador de pH de solo. Vocês não sabiam disso, né? Mas olha, é muito legal, né? Espero que vocês tenham lembrado disso daí e, né, que isso vocês levem para muito tempo esses conhecimentos adquiridos aqui. E aí, né, nós temos o repolho roxo como indicador que eu falei para vocês sobre a antocianina. O nome do científico, gente, do repolho é Brassica oleracea var. Capitata F. rubra. Ou seja, nossa, professor, esse nome é latim. Igual a gente, nós temos Homo sapiens sapiens. É o nosso nome científico. Aí, o cachorro, Canis lupus, são nomes diferentes, né? Tipo assim, nome científico vai ser Brassica oleracea. Se tiver repolho lá em Portugal, vai ser Brassica oleracea. Se for na China, também. Esse é um nome universal para um fruto, né? Porque, tipo, se eu chamasse, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, tem macaxeira, aipim, mandioca. Só que o nome científico dela é manihote. Então, lá no sul vai ser manihote, lá no nordeste vai ser manihote, lá em Portugal vai ser manihote, lá no Goiás aqui vai ser manihote, entendeu? É um nome científico. Então, isso é muito legal. Mais para frente vocês vão aprender isso também. E aí, né, é rico em um número de antocianinas, eu já falei para vocês o que é antocianina, é o pigmento, né? E aí, ó, tá aqui o extrato do repolho, ele adicionado, né, em ambientes ácido básico, ele vai ter uma coloração, né? Ele vai ter uma reação química ali, que ele vai mudar de cor, que eu vou mostrar para vocês aqui também lá no experimento no dia. Vocês vão gostar bastante. Aí, ó, aqui você vai bater, né, as folhas do liquidificador. Você vai usar 1/4 do repolho para 400 ml de água, né, e vai ficar com esse tom aqui. Você vai coar, né, para não ter os grúmulos lá e as impurezas. E aí, gente, ele é indicador de pH, né? Então, ó, em solução neutras, né, que é o 7 que eu mostrei para vocês lá, é de uma cor roxa. Ou seja, não vai mudar muito, né? Porque se não é ácido nem base, não vai sofrer uma alteração ali, por exemplo, ele vai ficar roxo escuro, roxo claro. Não, vai ficar roxo. Por quê? Porque não houve nenhuma reação química. Em soluções ácidas, temos uma cor vermelha, né, que é lá do 1 a 6, ou seja, houve alteração química, então vai mudar essa cor vermelha. E para uma solução mais básica, a cor se torna de esverdeado a amarelo, que vocês vão ver no dia também, que é muito bacana, que vocês vão ver aqui agora também. Olha aí, ó. Ácido, vamos lá, cor neutra, né, roxo. Solução ácida, cor mais avermelhada. Aí, cor aqui, básica, meio esverdeado para amarelo. Vocês vão ver, muito chique. Então, aqui vocês já conseguiram ver. Aqui tem os alimentos, ó, aqui tem os pHs, por exemplo, a bateria, o ácido estomacal, ele tem o grau 1, tem o limão, o grau 2, tem o vinagre, que é o grau 3. Lá no experimento, eu mostro, né, aproximadamente em qual grau que ele tá? Se é de 2,4 a 2,2, de 2,2 a 2,4, de 2,4 a 3,4, entendeu? O tomate, o café 5, o leite 6, a água 7, né, o pH 7. Claro, gente, que eu falei as cores lá, mas essa escala aqui, né, isso aqui é uma figura que ela é ilustrativa, então não vai ter a cor certa, tá? Então, ó, água, aí nós temos o nosso sangue, que é o pH mais ou menos 8, bicarbonato de sódio, o antiácido estomacal, a solução de amônia, o sabão que a gente, né, usa é alcalino, o alvejante e o desinfetor líquido, né, de pia.
Aí nós temos aqui, ó, um exemplo também, né, ó, o vinagre, olha a cor do vinagre. O suco de limão, tá vendo aqui, ó, olha a água da torneira, ficou normal. Por isso que eu trouxe, ó, aqui é uma escala ilustrativa, aqui já é na vida real, ou seja, olha o vinagre aqui, o suco de limão, a cor que ficou. Ó, o sabonete, shampoo, condicionador, detergente, açúcar, sal de cozinha, o leite, ó, ficou um pouquinho, né, né? Ó, aí, ó, fermento químico, bicarbonato de sódio, a pastilha, né, antiácida, o sabão em pó, o leite de magnésio, a água sanitária, ela na cor dela, né? E aqui você pode ver que são as amostras puras, ó. Tudo bem? Então, gente, é isso. Tem as referências bibliográficas aqui das imagens, caso vocês queiram pesquisar. E essa foi a aula de hoje, ó. Trouxe aqui um GIF, ó, para vocês, olha. As cores, ó, que estão relacionadas à acidez. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, gente. E na próxima aula nós vamos fazer o experimento para fechar, né, o nosso experimento aqui, a nossa aula sobre ácidos e base. Então, dentro dos ácidos, nós temos dois grupos, né, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, eles não possuem oxigênio, e os oxiácidos, eles possuem oxigênio, né? E aí lá tem toda a matéria que vocês vão rever, caso vocês tiverem alguma dúvida, dentro das bases lá também. É bem tranquilo, e o pH é um assunto muito interessante. E é isso, gente. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Um abraço a todos.